12 horas, só 12 horas. Após esse bárbaro crime, a polícia prendeu o assassino, que confessou ter matado a pedradas. Aquilo que eu disse agora há pouco. Essa adolescente de 16 anos, após encontrar em casa a pílula do dia seguinte, que dizem que evita a gravidez. Dizem que evita a gravidez. Quem foi nessa parada para colocar os pingos nos is aqui no programa é o nosso talentoso Antônio Carlos Silva, que ouviu na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, o delegado. Nós temos informações agora com Antônio Carlos Silva. Antônio, bom dia. Bom dia, Divaldo. Bom dia a você que acompanha o programa Cadeia Neles. Na tarde dessa segunda-feira, policiais civis da DHPP, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, prenderam o Everton Kleber Silva de Jesus, de 25 anos, acusado como o assassino da ex-namorada, a Laine Alves Dias, de 16 anos. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Caio Albuquerque, que é o delegado daqui da DHPP. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que ocorreu a prisão, quais foram as características dessa operação da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Bom dia. Bom dia a todos. Então foi mais uma prisão da DHPP na data de ontem. A situação de pronto já diz que se trata de um feminicídio. Tá? A situação, a equipe da DHPP de plantão atendeu a ocorrência no bairro São Mateus, onde uma menina, uma adolescente com 16 anos, foi encontrada morta sobre a cama e com a face bastante desfigurada por aparentemente algum instrumento contundente, como se fosse uma pedra. Na oportunidade, já se fazia presente o seu convivente ali no local, mas tranquilamente, de maneira fria, inclusive tentando até mesmo auxiliar a polícia. No local, como de costume, colheu essas informações e de plano já viu que a versão dele não estava batendo com a realidade dos fatos. O que o Everton disse para vocês da polícia e o que vocês perceberam pela experiência, pelos conhecimentos de investigação? Então ele disse que foi avisado por familiares, por amigos, que não estavam encontrando a menor, com quem ele havia terminado o relacionamento há somente 3 dias. E ele, em vez de ir na casa, como seria o normal, para ver se a ex-mulher estaria lá, ele começou a ligar para amigos. Vai lá para ver se ela está lá. Aí um amigo foi, bateu, ninguém atendia. Não satisfeito, ele ligou para outro. Vai lá, não, agora você bate um batia na porta, não, você bate na janela agora. E vê se você tenta abrir a janela. Mas por que bater na janela? Porque se abrisse a janela, já essa pessoa, na inocência, já viria o corpo ali. Depois, ele pegou e criou a história, e antes até da manhã, ele ligou para a mãe, já na madrugada. Mãe dele ou mãe da vítima? Não, mãe dele. Na madrugada, a primeira pessoa que ele ligou, até antes dos amigos, foi para a mãe. Já para a mãe, ele falou: mãe, eu tive maus pressentimentos com alguém, que alguma coisa ruim aconteceu com alguém da família. Inclusive liga para minha irmã, ver se ela está bem. Mas esses maus pressentimentos não envolviam a Laine, a menor, perdão. E com isso ele pegou e, com esses arremedos dele, a Polícia Civil viu que não estava certo a versão dele. Por ser ele o marido, ele tinha que ir lá e ver se a mulher estava lá ou não. Com isso, ele e todas as testemunhas foram conduzidas à DHPP para os devidos esclarecimentos. O senhor falou que vocês encontraram o corpo da vítima desfigurado. Além de possivelmente ter sido apedrejada, ela sofreu outros tipos de violência física, como asfixia, ou só ficou mesmo nessa questão do material parecido com pedra? Então, boa pergunta. Segundo dados informais, em tese ela sofreu uma espécie de esganadura, que é um comportamento comum no feminicídio, onde o agressor, ele destilando ódio na vítima ele começa a esgana, a pessoa desfalece e aí ele passa na continuidade delitiva, que no caso dele foi com uma pedra canga. Ele foi fora da casa, que daí vai um outro contexto da situação, e eu vou até esclarecendo aqui, quando ele, segundo ele, depois na delegacia aqui, que a própria mãe dele falou para ele contar a verdade, que nem a mãe estava acreditando na história dele,
Ele falou aqui no interrogatório que está gravado, ele disse que o seguinte, ele chegou na casa às 5 da manhã, de domingo, e porque tinha pegado um fogo lá, ele foi lá para ver se o fogo continuava a estar aceso, e ele viu um contraceptivo de emergência dentro da casa. E ele entrou e disse que ficou com ódio, com raiva da situação, viu ela deitada, ficou um pouco perto do corpo, foi lá fora, pegou a pé da canga e arremessou contra a cabeça. Esclarecendo, é um contraceptivo que previne gravidez ou seria a pílula do dia seguinte a uma relação sexual? Segundo ele, pílula do dia seguinte, tá? Ele disse até contraceptivo de emergência, tá? E aí ele, segundo ele, fala que ele jogou a pedra na cabeça da vítima e ficou desesperado e dispensou a pedra e voltou para a casa dele. Mas só esclarecendo essa questão da pílula, porque eles não estavam convivendo nos últimos dias e ele suspeitou de um relacionamento sexual da ex-convivente com outra pessoa, com outro homem, é isso? Com certeza, foi isso que ele disse. Ele viu a pílula lá e como eles tinham encerrado o relacionamento, ele disse que ficou num surto de raiva e foi lá e fez essa barbárie com ela. E esse também é uma das características do feminicídio, essa questão do homem que se separa da mulher e aí ele não admite o fim do relacionamento e acha que manda na vida e no corpo da mulher e aí ele agride a mulher e no caso aí pode até tirar a própria vida dessa mulher, é isso, doutor? Exatamente, o feminicídio, esse horrendo crime, né, uma das qualificadoras aí do homicídio, geralmente você vai encontrar a mulher com a face desfigurada. Por que a face? Porque ali o sentimento do homem de descontar o ódio na mulher, aquele menosprezo para com a situação dela de vítima, de mulher. Geralmente nos feminicídios, você vai ver mais a face agredida. E, via de regra, também por instrumentos contundentes, pedra, pedaço de pau. Então, uma situação bastante horrenda mesmo. Qual que é a diferença da pena no caso de homicídio para um feminicídio? Quando a morte é homicídio e quando é feminicídio? Então, o feminicídio, na verdade, ele é mais uma das qualificadoras do parágrafo 2º do 121 do Código Penal. Temos um motivo fútil, torpe, crueldade, recurso que dificultou a defesa e teve a inovação legislativa do inciso 6º do feminicídio, que é mais uma qualificadora que implica em aumento de pena. Ok? Porque ela então teria sido vítima fatal, ela morreu por ser mulher, é isso? Sim, uma situação decorrente de uma problemática de violência doméstica ali entre o casal, que ele não aceitou, como você bem disse, não aceitou o término do relacionamento, tem uma história de que ela não queria mais viver com ele, que é natural, que precisa se compreender. Não quer, acabou, que aceite. Só que ele não aceitou, foi na casa, viu o remédio, ficou como ele diz, segundo ele diz, né, num espírito de raiva, o que eu não acredito pela frieza dele, que ele demonstrou aqui na delegacia, e matou. O Everton vai responder por quais crimes? Então, ele está sendo autuado aqui em flagrante, repisa-se que a prisão foi em menos de 10 horas, né? Então, claro, flagrante, tá? Todos os elementos que a gente conseguiu apurar. O homicídio qualificado aí pelo motivo fútil, tá? Pela crueldade, ele arremessou por mais de uma vez uma pedra de peso significativo no rosto da vítima, ficou bastante desfigurado. O recurso que impossibilitou a defesa, ele até disse que quando ele jogou a pedra, a menina tinha acabado de acordar, então ela abriu os olhos e já morreu. E também a qualificadora do feminicídio. O Everton, o acusado, vai ter amplo direito de defesa, vai ter julgamento, mas se ele for condenado a soma das penas desses todos os crimes varia de quanto a quanto tempo? Então, o homicídio qualificado ele vai de 12 a 30 anos, né? E por conta desse leque de qualificadoras, 4, espera-se uma pena justa, uma pena árdua e uma pena que cumpra com os papéis preventivo e repressivo, né? que se estuda, né? do direito penal, para que tanto ele seja punido, para que ele reflita sobre a conduta e para que outros que também tentem se arvorar nesse tipo de infeliz conduta reflitam, né, antes de agir. Desde o início da entrevista, o senhor usa a expressão dessa nova qualificação do feminicídio. Se a gente comparar os números de 2020 com 2019, entre janeiro e julho, a gente percebe um crescimento. No ano passado foram 25
Isso mesmo, 25 no ano passado, esse ano 35 feminicídios. Tem uma explicação para isso, de janeiro a julho? Olha, a explicação é a falta de consciência das pessoas, né? É uma coisa que está até fora do alcance das autoridades no sentido de tentar evitar o crime. As pessoas, no caso os homens, têm que se conscientizar que uma vez terminado o relacionamento, acabou. Que a mulher não é coisa, não é objeto dele. Se ela decide pôr fim ao relacionamento, que aceite. Procure outra mulher e ponto. Tá? Agora não vá bancar o herói, o dono da mulher e tentar, se ela não quer mais, matá-la. Porque aí está os órgãos engajados da Secretaria de Segurança Pública, Poder Judiciário, Ministério Público, para a aplicação da lei. O Everton continua preso, ele está onde nesse momento? Bom, ele ainda está aqui na Delegacia de Homicídios e será encaminhado ao estabelecimento prisional. E a Polícia Civil ressalta que o flagrante segue com uma representação de conversão em prisão preventiva, porque, para o que todos, né, que esperam uma situação dessa, com um homicida confesso, com provas contra ele, que ele precisa, desde já, começar a pagar pelo crime preso. Né? Obrigado aí pela entrevista, delegado Caio Albuquerque, que fez parte da equipe da DHPP, que efetuou a prisão do Everton Kleber Silva de Jesus, de 25 anos de idade, réu confesso, acusado de assassinar a ex-convivente de 16 anos de idade, na madrugada de domingo para segunda-feira, no bairro São Mateus, em Várzea Grande. Com o apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva, ao vivo da DHPP em Cuiabá, para o programa Cadeia Neles. É com você, Edivaldo.